Ok, João. Nesse segundo aqui, são equações que envolvem raiz. Equações radiciais, que eles chamam, eu acho. Mas equação que envolve raiz tem dois detalhes, mas a teoria básica dela é muito simples. Primeiro passo, a ideia é que de um lado fique um número que está dentro da raiz e do outro fique só um número, sem raiz. Beleza? Outra coisa que você tem que lembrar, tudo que tiver dentro da raiz você pode colocar entre um parênteses. É como se fosse um número só. Ok? E para resolver isso, na teoria é bem simples. É só você elevar os dois lados ao quadrado. Os dois lados da igualdade. O lado de cá você eleva ao quadrado e o lado de cá você eleva ao quadrado. Quando você eleva uma raiz ao quadrado, você corta a raiz com esse quadrado. Então fica só x mais 1, o que está dentro da raiz, certo? O que você não pode esquecer é que do outro lado você também vai elevar ao quadrado. Elevar 4 ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16. Entendeu? Então, em teoria, isso é muito simples. Você só precisa colocar as raízes de um lado, só uma raiz de um lado e o outro número, o resto dos números do outro. E assim você eleva ao quadrado um dos lados e cancela a raiz. E o outro você eleva ao quadrado. Beleza? Isso é importante porque não faz diferença em qual lado a raiz estiver. Mas só tem que ter uma raiz de cada lado. De um lado só. Por exemplo, se tiver 4 mais x mais 1, que é igual a 3x, por exemplo. Certo? Você não pode elevar esse lado todo ao quadrado para cancelar a raiz. Por quê? Porque tem um 4 aqui. Não pode, tem que ter só a raiz aqui. Então esse 4 de cá, você tem que passar ele para o outro lado. Então, raiz de x mais 1, que é igual a 3x menos 4. Aqui é mais 4, passa para cá menos 4. Beleza? Agora só tem a raiz de um lado e os números do outro. Beleza? Então agora você pode levar os dois lados ao quadrado. O que você não pode esquecer é que você vai levar tudo aqui ao quadrado. Beleza? E aqui, como tem uma raiz, você pode cortar esse aqui com esse aqui. Fica x mais 1. Ok? O que também você não pode esquecer é que aqui você está elevando tudo ao quadrado. Então, antes de você simplesmente elevar os números ao quadrado, é bom que você lembre o que é o quadrado. Quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, 3x menos 4 vezes 3x menos 4. Certo? É ele vezes ele mesmo. Então, aí você tem que multiplicar pelo chuveirinho. Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Ok? Essa é a parte mais importante do negócio. Se você esquecer de fazer isso aqui, ó, de fazer o quadrado desse jeito, ele vezes ele mesmo, sempre vai dar errado. Tem que ser feito assim. É ele vezes ele mesmo. Tá certo? O lado de cá não tem problema você só cortar, quando tiver só a raiz. Mas o lado de cá, você tem que lembrar. É ele vezes ele mesmo. Se você esquecer isso, vai sempre dar errado. Tem que fazer desse jeito. Então, x mais 1, que é o lado de cada igualdade, vai ficar esse vezes esse, 9x quadrado. 3x vezes 4, menos 4, menos 12x, menos 4 vezes 3x, menos 12x, menos 4 vezes menos 4, dá mais 16. Tá certo? Não pode esquecer, ó. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 4, 16. Ok? Agora, 12x com 12x dá para juntar. Então, x mais 1, que é esse aqui, vai ser igual a 9x ao quadrado menos 24x
mais 16. Agora, outra coisa que é importante. Apareceu um x quadrado. Então, só dá para resolver se for uma equação a equação de segundo grau, pelo Bhaskara. E só dá para resolver o Bhaskara se for igual a zero. Então, ou você passa esses dois para cá, ou você passa esses três para lá, para ficar igual a zero. Tá certo? Não faz diferença. Eu vou passar esses dois aqui para cá. Então, vai ficar assim, ó. 0, que é igual a 9x² menos 24x mais 16, que é esse número, menos x menos 1. Beleza? Agora, x com 24x dá para juntar. 16 com menos 1 também dá para juntar. Então, 0, que é igual a 9x², menos 24x menos x dá menos 25x. Mais 16 menos 1 dá mais 15. E agora, virou uma equação de segundo grau. 9x², 25x e 15. E tudo é igual a zero. E não importa se o zero está do lado de cá ou do lado de cá. Você pode inclusive escrever assim, ó, 9x² menos 25x mais 15, que é igual a zero. Se você quiser. Sempre que for igual a zero, você simplesmente pode colocar ele ou desse lado ou do lado de lá. Não faz diferença. Beleza? E aí resolve a equação de segundo grau. Agora, olha só. Eu parti dessa equação aqui de cima e cheguei até essa equação aqui embaixo. Mas isso tudo eu só resolvi pela ideia de equação com raiz. Só que eu não acabei. Isso aqui não é o final. Isso aqui é você transformar uma equação de raiz em uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau você tem que resolver ainda. E aí faz pelo Bhaskara. Descobre qual que é o delta, depois usa a fórmula menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a e por aí vai. Tem que fazer isso tudo. Ok? Não pode simplesmente parar aqui. Aqui, se você fez até aqui, você é metade da questão. O resto é resolver a equação de segundo grau. Beleza? Pode acontecer de ter duas raízes. Não é comum, não. Mas pode acontecer assim, ó. Você ter raiz de 2x, por exemplo, que é igual a 3, certo? Se você elevar esse primeiro lado ao quadrado, você vai ter que cortar essa primeira raiz com esse quadrado. E o que vai sobrar embaixo vai ser 2x, raiz de 2x, que é igual a 9. Eu só corto uma raiz com esse quadrado. O que eu faço depois disso? A mesma coisa. Para tirar a raiz, você eleva o quadrado de novo. E aí corta essa aqui com essa aqui. Então, 2x vai ser igual 9 ao quadrado é 81, tá bom? Esse tipo de exercício você vai precisar prestar atenção. Lembre-se, sempre tem que colocar raiz sozinha de um lado. Não pode somar duas raízes iguais, não pode. Por exemplo, você tem raiz de 3 mais raiz de 2, que é igual a x mais 2. Você não pode somar essa raiz com essa raiz, não dá. Para você resolver esse tipo de exercício, você tem que passar uma das raízes para lá, eliminar uma das raízes e depois fazer a outra. Raramente isso vai acontecer, raramente mesmo, tá bom? Mas a ideia é, se você tiver raiz de x mais raiz de 2, que é igual a 3, assim, ó, você não pode somar essa raiz com essa raiz. Inclusive, isso é uma variável e isso é um número. Para você resolver esse tipo de equação, você tem que isolar aquele que tem o x. Então, x, que é igual a 3,
menos a raiz de 2. Certo? E aí, você resolve colocando o quadrado aqui e aqui. Não se esqueça, sempre que tiver isolado um aqui e aqui tiverem dois números, tem que ser pelo parêntese. E aí tem que resolver x, que vai ser igual a 3 menos raiz de 2 vezes 3 menos a raiz de 2. Um detalhe importante, aqui você vai descobrir o valor de x. Se aqui tiver dado um valor com raiz, não tem nenhum problema, tá certo? O que não pode acontecer é sobrar um x dentro da raiz. Agora, se a resposta aqui, por exemplo, se eu não me engano, é alguma coisa do tipo 9, 5 menos 6 raiz de 2. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza porque eu fiz rápido. Agora, isso aqui é igual a x. X é igual a isso, certo? Não tem problema essa ser a resposta. Nenhum. Essa, inclusive, é a resposta. Ok? Mas isso é para você lembrar. Tem que fazer a conta do negócio. Beleza? Não tem problema ficar uma raiz aqui, uma raiz de um número. Não pode ficar raiz de x. E x eu já isolei. Ok? Isso é importante porque esse é o tipo de questão que você vai precisar prestar atenção. Se tiver um x dentro da raiz, você tem que isolar esse x, tem que isolar essa raiz. Se tiver só um número dentro da raiz, você não precisa fazer isso. Pode colocar ele do outro lado. Beleza? Se você tiver qualquer problema, João, essa é uma matéria que eu acho que é difícil, mas isso é só resolução de equação. Se você tiver qualquer problema em qualquer exercício, você pode falar com a sua mãe. Ela manda o exercício para mim e eu faço um vídeo desse para você. Só para ver se eu consigo ajudar. Não é difícil, eu realmente acho que não é aquela coisa assim, 100% absurda de fazer, mas ela é chatinha de fazer. Tem que prestar atenção. Tá bom? Tomara que você dê sorte, tomara que você aprenda bem. Tomara que eu esteja ajudando também, tá? Boa sorte e bons estudos para você, João.